Olá, amizades! Eu sou a Luana e esse é o meu canal O Fundo do Baú, o nosso espaço para relembrar fatos da cultura pop dos anos 90 e 2000. E no nosso último vídeo, nós falamos sobre as melhores Helenas das tramas de Manuel Carlos, que se transformou numa personagem icônica do imaginário dos noveleiros de plantão. Só que nesse vídeo nós vamos falar agora das piores Helenas, porque nem tudo são flores, não é, meus amores? Mas aqui é bom de deixar bem claro que nós não vamos fazer um julgamento sobre a atuação das atrizes, até porque não tem como não dizer que elas são inegavelmente excelentes atrizes. Nós vamos falar aqui especificamente das tramas que foram criadas para essas Helenas que não convenceu muito o público, que então pega a pipoca porque essa é mais uma história do fundo do baú. E em terceiro lugar, nós temos a confusa Helena de Mulheres Apaixonadas, trama de 2004, vivida pela atriz Cristiane Torlone. Nessa novela, a Helena era uma professora e diretora de uma escola que era de propriedade do seu marido, Theo, com quem ela era casada há 15 anos, mas já estava ali vivendo um casamento morno, quase frio, sem muitas emoções. Theo se demonstrava mais apaixonado por Helena, mas ela já não via o marido com os mesmos olhos. Era constante as cenas onde Helena aparecia conversando com as suas duas irmãs sobre a vontade que ela tinha de viver um romance que tirasse os pés dela do chão. Ela sentia muita falta de ter o fogo da paixão dentro do seu casamento. Mas ela seguia ali, vivendo aquele casamento sem sal, muito parecendo ali que queria manter as aparências para as pessoas, e um pouco também por conta do filho que ela tinha com o Theo, o Lucas, que ainda era muito pequeno. O Theo, ele parecia mais apaixonado e interessado em permanecer ao lado da Helena. Porém, ele era um homem que teve atitudes extremamente questionáveis no passado pelas costas da sua esposa. No decorrer da trama, a Helena reencontra um grande amor que ela viveu no passado. O médico César, mais uma vez vivido por quem? Por quem? José Maia, ele mesmo. Antes de se casar com o Theo, a Helena viveu um romance extremamente ardente com o César. E ele era um cara, assim, uma relação que ela nunca tinha esquecido e volta e meia ela lembrava dele. Só que a Helena magoou muito o César quando ele ia se separar da esposa dele na época para ficar de vez com a Helena. E a Helena deu uma rasteira nele. Ela conheceu o Theo, abandonou o César e foi ficar com o Theo, se casar com ele. E aquilo deixou César extremamente abalado. E a Helena fica enlouquecida quando revê o César, né? Ela reencontra ele exatamente na escola, porque a filha dele estuda lá, inclusive ela gosta muito da Helena. E ele vai numa reunião de pais e descobre que a diretora e uma das professoras da sua filha é exatamente a Helena. Mas ele demonstra que não esqueceu o que ela fez com ele e de início trata ela com bastante frieza. E tem ali no meio da trama, porque Maneco sempre tem que trazer ali uma coisa meio, ali envolvente, meio caótica nessa história, que é o envolvimento de César com Luciana, que é enteada da Helena, filha mais velha do Theo. A Helena, quando sabe que a enteada namora o César, fica assim, desolada, mas fica ali sempre tentando, de alguma forma, se aproximar do César. Essa Helena, ela se torna um pouco mais questionável do que as outras, porque as outras Helenas, a gente não via elas querendo passar a perna em outras mulheres, querendo furar o olho mesmo, sabe? E essa Helena não. Ela estava disposta a furar o olho da própria enteada pra ficar com o César. Inclusive, no decorrer da trama, ela volta a se relacionar com o César escondido, enquanto ele ainda é namorado da Luciana. E sobre o outro ponto de Helena, que é a questão da maternidade, nessa trama, a Helena acabou sendo realmente enganada pelo marido, porque o Lucas, o menino que ela cria, né, como filho, na verdade, ela adotou ele com o Theo. O Theo chegou com essa criança, né, pequena, para eles adotarem. Só que, na verdade, o Lucas é filho biológico do Theo com a Fernanda, que é uma garota de programa com quem ele se envolveu anos antes e que engravidou dele. A Fernanda engravidou do Lucas e também da Salete. Os dois eram filhos do Theo. Só que a menina ficou com ela e ela dizia, né, dava a entender pro Theo que era filha de uma outra pessoa. E o Lucas, ele ficou. Ele pegou o Lucas para criar com a Helena. Só
Só que em um dado momento, a Helena descobre a Fernanda e ela fica ali desconfiada que ela seja amante do Theo, mas assim, eles não têm mais nada, mas o Theo ajuda financeiramente a Fernanda. E tem uma cena que foi, assim, uma das melhores cenas de novela também, que foi um assalto que o Theo e a Fernanda sofreram. Eles levam um tiro, né? A Fernanda morre e o Theo fica por um tempo na cadeira de rodas, porque ele levou um tiro na cabeça. E a Fernanda, ela conta pra Helena, quando ela já tá quase no leito de morte, que o Lucas é filho dela. E ela pede pra Helena cuidar com muito amor e carinho do Lucas. Mas por que essa Helena, ela não é uma boa Helena, não é uma das mais envolventes? A trama em si da Helena, ela é muito confusa, ela tem muitos furos. E essa Helena também, ela era muito diferente, ela já começava a ser uma Helena diferente das anteriores, né? Como eu falei, era uma Helena que era meio fura-olho, que não tinha muitos escrúpulos em relação a passar perna em uma outra pessoa. E as tramas que o Manuel Carlos criou nessa novela para os outros personagens era muito mais interessante do que a da Helena, que muitas vezes aparecia como uma personagem que dava suporte a outros personagens. E a gente não costuma ver a protagonista sendo suporte, né? Ela tem os antagonistas que dão suporte à história dela. Só que nessa Helena, acabou que aconteceu exatamente o contrário. E a segunda pior Helena de Maneco foi vivida pela atriz Thaís Araújo na novela Viver a Vida, no ano de 2009. A escolha dos rumos dessa Helena de Viver a Vida já começou errado do começo. Porque aqui o Maneco claramente quis trazer uma Helena completamente diferente do que ele vinha escrevendo nos últimos 20, 30 anos. Só que ele já tinha mal acostumado seu público e a crítica que acompanhava suas novelas com uma Helena que tinha uma característica muito clássica. E essa Helena que ele escreveu para Thaís Araújo viver era muito diferente. Tirando a Helena de Felicidade, de 1991, que foi vivida pela Maitê Proença, as outras atrizes que viveram as outras Helenas viviam ali personagens que estavam por volta dos seus 45, 50 anos, que já tinham filhos crescidos e que viviam conflitos em prol de querer o melhor por esses filhos. A Helena da Thaís Araújo era uma mulher mais jovem, estava ali na casa dos 30 anos, era uma mulher jovem e bem-sucedida, que é uma coisa que a sociedade parece que tem um pouco de dificuldade de aceitar, né? Que uma mulher tão jovem já seja vitoriosa na sua carreira, como a Helena da Thaís era. Ela era uma modelo, né? Uma modelo de renome internacional, já muito conhecida no Brasil e fora do Brasil. Ela era uma mulher livre sexualmente, super independente. Isso era muito diferente das outras Helenas que a gente via, que eram sempre Helenas que eram ou casadas ou divorciadas, mas tinham esse elo com um filho. Bom, então vamos entender como é que foi a história dessa Helena. A Helena, ela conhece o Marcos, que é um homem já de meia idade, vivido por quem? Por quem? José Maier, ele mesmo. E o Marcos é um homem que veio com uma bagagem já nas costas e que a Helena ia ter que encarar isso junto. Ele tinha saído de um casamento de mais de 30 anos com a Tereza, vivida pela incrível Lília Cabral, e tinha tido 3 filhas com ela. Uma dessas filhas, que era a filha mais velha do Marcos e da Tereza, é a Luciana, vivida pela Aline Moraes. A Luciana também trabalhava com moda e ela e a Helena se conheciam e elas eram tidas como rivais nas passarelas. E além da Luciana, né, ser essa filha que era meio ciumenta, que também ia ser ali uma pedra no sapato para tentar atrapalhar o relacionamento do Marcos com a Helena, ainda tinha a Tereza, a ex-mulher do Marcos. A Tereza, ela não aceitava de jeito nenhum a separação, ela ainda era apaixonada pelo Marcos, ela ainda queria estar casada com ele e ela não aceitava que o marido tinha seguido a vida e estava recomeçando com uma outra mulher. Mas apesar de todos esses percalços, Helena e Marcos se casam. A Helena resolve abandonar a carreira de modelo, meio que para fazer a vontade ali do Marcos, que é um cara bem machista, com uma cabeça assim já em outros tempos. E no decorrer da trama vão acontecendo muitas coisas, mas o fato mais marcante da novela é quando a Helena e a Luciana viajam para o exterior, elas vão para a Jordânia fazer um trabalho de moda e lá elas brigam. No retorno, a Luciana iria voltar no mesmo carro que a Helena para o aeroporto. Mas com a briga, a Helena proíbe a Luciana de ir no mesmo carro que ela e a Luciana vai viajar com as outras modelos, o restante da equipe, num ônibus que se envolve num acidente, rola uma ribanceira, a Luciana é jogada para fora do ônibus e ela acaba ficando em estado muito grave. Ela vem pro Brasil, faz vários exames e aqui ela descobre que ela ficou tetraplégica. Ela fica apavorada e começa a culpar a Helena por estar naquele ônibus, porque teoricamente não era para ela estar lá naquele momento. E ela conta a história para Tereza, que também fica revoltada e que já tinha
raiva, né, da Helena, e que joga ainda mais o seu ódio em cima da Helena, que também se sente culpada, né, como se ela tivesse como adivinhar o que fosse acontecer, pudesse ter mudado os rumos da história. O Marcos também fica muito mexido com toda a história e começa a tratar a Helena com uma certa frieza, né, com uma certa distância ali. E nesse momento dessa trama, é um dos pontos que ficam meio esquisitos nessa história da Helena, porque ali ela se colocou como quase uma pessoa que estava se colocando ali para ser chicoteada pelo fato de ter feito aquilo com a Luciana, como se ela tivesse podido mudar a história, o rumo das coisas, né? Tem uma cena, inclusive, que a Teresa vai conversar com a Helena sobre o que aconteceu, e a Teresa joga toda a ira em cima dela e dá um tapa na cara da Helena, a Helena ajoelha pedindo perdão. Enfim, é uma cena meio desconfortável, uma cena meio vergonha alheia, porque não tinha nada a ver naquele contexto. E esse foi um dos furos, porque aquela Helena que o Maneco escreveu, não cabia pra ela se colocar naquele papel de coitada, sabe? E ali ele quis colocar essa característica que era de outras Helenas, numa Helena que não tinha nada a ver. Claro que diante de tudo isso, o relacionamento da Helena e do Marcos vai se deteriorando, né? Ela estava grávida dele e ela acaba perdendo o bebê, que era, aliás, um sonho da Helena ser mãe, né? Inclusive tem na trama, a gente descobre que no passado, ela tem um momento que ela conta que ela teve que fazer um aborto, porque ela teria que escolher entre a carreira e seguir com essa gravidez. Ela estava iniciando a carreira de modelo e ela optou por fazer esse aborto. E ela tinha... ela carregava isso dentro dela como uma culpa. E ela tinha muita vontade de ser mãe e acabou que ela engravidou do Marcos, mas perdeu o bebê diante de toda aquela situação que ela estava vivendo após o acidente da Luciana. O Marcos, ele começa a se mostrar um homem muito egoísta e possessivo, querendo que de todas as formas a Helena viva uma vida de uma mulher correta, acordada, que abaixa a cabeça pro marido, que provavelmente foi a forma como a Teresa viveu com ele durante 30 anos. Só que a Helena começa a questionar se realmente vai valer a pena seguir com aquela relação, porque ela é uma mulher que tem uma cabeça aberta, ela tem outras visões de mundo, e ela começa a questionar se realmente vale a pena abandonar a carreira dela para ficar do lado daquele homem. E ela conhece também no decorrer da trama o Bruno, vivido pelo Thiago Lacerda, que a gente vai descobrir mais pra frente que é filho biológico do Marcos, que nem o Marcos sabia. O Bruno, ele é fruto de uma relação rápida que o Marcos teve com uma modelo, né, que engravidou dele, ele foi embora, deixou ela desamparada e nunca soube ou quis saber desse filho. E é com o Bruno que a Helena vai ali viver a possibilidade de um amor verdadeiro mesmo, de um amor gostoso de se viver. E o curioso dessa história, né, é que a própria Thaís Araújo, a atriz que interpretou a Helena, já disse em várias entrevistas, inclusive ela falou recentemente no especial que teve sobre a obra de Manuel Carlos, que ela se arrependeu muito de ter aceitado o papel, de ter feito essa Helena, porque ela apanhou muito na época da crítica, porque ela disse que a sociedade da época não estava preparada para ter uma Helena com aquelas características, que eram muito diferentes das características tradicionais. Ela diz que acredita que quem deveria ter vivido aquela Helena deveria ter sido a Lília Cabral, porque a personagem Teresa tinha características que eram muito parecidas com a da Helena, como, por exemplo, o envolvimento sentimental e quase entrega total por uma filha. Fica com verdade, aquela paradinha rápida antes da gente falar sobre a pior Helena de todos os tempos, para te lembrar de já deixar o seu like, porque é muito importante a sua interação nesse vídeo para que o YouTube possa entregar ele para mais pessoas. Também já segue o canal, porque toda semana você recebe vídeos novos. Se você é um bom nostálgico, a gente vai relembrar fatos aqui da cultura pop dos anos 90 e 2000. Bom, em 2014, Manuel Carlos encerrou a saga das Helenas, escrevendo a sua última história para sua personagem icônica. E para encerrar com chave de ouro, pelo menos essa era a intenção, ele escalou a atriz Júlia Lemertz. A escolha da Júlia tinha um pouco de uma questão sentimental, porque a primeira Helena foi vivida pela mãe da Júlia, a atriz Lilian Lemertz, na novela Baila Comigo, de 1981. E a novela Em Família também acabou por ser a última novela escrita por Manuel Carlos. E a Júlia acabou não dando muita sorte em ser escalada para viver a última Helena, porque ela acabou pegando uma trama muito confusa, com muitas histórias, com uma mistureba de personagens e com uma trama que também não era muito interessante, como a trama da Helena da Cristiane Torlone. Acabou que a Helena dessa novela foi um pouco também um step para sustentar a história de outros personagens, sendo que ela era a protagonista. Bom, a história, né, ela começava assim, basicamente, com a participação de muitos personagens compondo as famílias principais,
que se relacionavam entre si, né? Tinha relação de primo com prima, e iam ter depois outras pessoas que iam se encaixar nesse relacionamento, e ali a gente ia ter um quadrado amoroso acontecendo nessa novela. Os personagens principais, né, o casal principal seria a Helena e o Laerte, o seu primo. Eles eram apaixonados desde a infância, e na adolescência eles iriam se casar. Eles viviam muitos conflitos, porque ambos tinham personalidade muito forte, viviam brigando, mas Helena acaba engravidando do Laerte e eles marcam um casamento. Só que na noite anterior ao casamento, o Laerte se envolve com várias prostitutas, tem ali uma confusão na cidade, porque a história se passa numa cidade fictícia de Goiás. E aí, um outro personagem entra nessa história, que é um amigo, né, do Laerte, da Helena, que é apaixonado em segredo pela Helena, que é o Virgílio, que, diferente do Laerte, que tem uma personalidade do cão, o Virgílio é aquele homem pacato, tranquilo, sensível, que daria uma vida de muito equilíbrio, de muita tranquilidade para Helena. O Virgílio diz pro Laerte que ele vai contar a verdade para Helena sobre tudo que o Laerte fez antes do casamento, e o Laerte, que é uma pessoa extremamente irada, ele começa a brigar, né, tem uma briga física com o Virgílio, e eles estão num lugar ali que é uma estrebaria, e o Laerte pega uma espora quente e encosta no rosto do Virgílio e deixa uma marca, né, faz uma ferida muito forte no rosto dele. O Virgílio fica muito mal, levado às pressas para o hospital para ser socorrido. E no dia do casamento, o Laerte aparece lá para casar, só que ele é desmascarado no dia do casamento e é preso pela tentativa de homicídio do Virgílio. A Helena fica desolada com toda a situação, o casamento acaba não acontecendo. O Laerte, ele vai preso, ele acaba sendo condenado para cumprir 1 ano de prisão pela tentativa de assassinato do amigo. Ela tem uma última conversa com ele, né, antes dele ser preso, e ela acaba escondendo dele que ainda está grávida, né? Ela diz para ele que ela sofreu um aborto e que não tem mais nenhuma ligação com ele, mas na verdade ela ainda continuava grávida. Mas esse aborto de fato vai acontecer pouco tempo depois. Diante de toda aquela confusão que acontece naquela cidade, a Helena e a família resolvem ir para o Rio de Janeiro para deixar aquela história para trás e começar um novo momento ali, né? Um tempo depois de se recuperar, parcialmente, o Virgílio também resolve viver no Rio de Janeiro para também buscar tratamento, né, pro machucado, que ficou muito forte no rosto dele. Ele fica com uma cicatriz pro resto da vida no rosto, e vai também dar um novo momento para a vida dele. Lá, ele e a Helena se encontram, ficam juntos, se casam, tem uma filha chamada Luísa, que no futuro vai ser uma das participantes do quadrado amoroso. A Luísa é muito parecida com a mãe, Helena, não só fisicamente, como também na personalidade fortíssima. E aqui tem uma curiosidade: a mesma atriz viveu a Helena na primeira fase e vive a Luísa, né, a filha da Helena, na terceira fase, que na verdade a novela tem 3 fases. A Bruna Marquezine vive a Helena, né, na primeira fase da novela, e depois ela volta como a Luísa, a filha da Helena, exatamente para ter essa coisa de dizer que ela era muito parecida com a mãe. E o que acontece? Em uma viagem para o exterior, a Luísa conhece o Laerte, sem saber que eles são primos, né, que ele é primo da sua mãe, portanto seu primo de 2º grau. O Laerte, depois que ele foi solto, que cumpriu pena pela tentativa de assassinato do Virgílio, ele viaja para o exterior. Ele vai viver na Europa, ele era músico, né? Ele é flautista, e ele vai lá, se aprimora e vira um músico renomado na Europa. Ele é casado, né? Mas ele trata a mulher também com muita frieza, com muita indiferença, porque ele viveu a vida sempre ligado na paixão que ele teve pela prima Helena. E aí, quando ele se depara com a Luísa na Europa, né? Ele fica chocado com a semelhança entre as duas, e, óbvio, isso vai ser um motivo de fixação dele com essa menina. Bom, e eles começam ali um relacionamento, né? Até que um tempo depois a Helena fica sabendo que o Laerte está vivendo uma história com a Luísa. O Laerte e a Helena novamente se reencontram e aí revivem, né, tudo aquilo que aconteceu no passado, e a trama vai se desenrolando ali nessa disputa, né, entre mãe e filha pelo mesmo homem. Bom, aqui Manuel Carlos é um excelente autor, ninguém pode negar, né? Tudo que ele escreveu, toda a contribuição dele para a cultura brasileira relacionada à novela vai ficar aí para a história. Hoje ele tem 91 anos, ele está com a saúde muito debilitada, ele já não escreve mais novelas, inclusive ele nem participou, né, gravando, né, declarações novas para o especial que passou dele na TV Globo, mas tiveram várias entrevistas, né, dele mais antigas, em que ele conta um pouco mais sobre como ele construiu as suas novelas, e principalmente essa questão da Helena.
Helena, né? Mas mesmo os bons às vezes erram, né? Ele perdeu a mão ali em algumas dessas Helenas, mas as tramas que ele fez paralelamente eram muito boas, assim. De fato, ele é um cara que sabe falar muito, assim, sobre questões cotidianas, né? Questões que a gente vive no dia a dia e que, de repente, você se depara aí na novela com aquilo e você fica muito emocionado porque você vê que muitas vezes são coisas que acontecem na vida real, de fato. Agora me conta aqui nos comentários se você lembra dessas tramas, né, que a gente relembrou aqui, dessas Helenas, se você concorda ou discorda, né, se essas Helenas realmente não foram boas, se você tem outras opiniões, outras opções aí pra colocar. Conta aqui nos comentários pra gente bater um pouquinho de papo e relembrar esses momentos nostálgicos. E aproveita também e compartilha com amizades que curtem uma boa nostalgia, porque recordar é viver. Beijinhos!